Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É muito bom estarmos aqui na presença do nosso Deus, louvando, ouvindo tantos louvores maravilhosos que falou aos nossos corações, e eu creio que falou também ao coração do nosso Deus. Que o Senhor a todos nos abençoe. Convidar a igreja a se colocar de pé para lermos um texto da palavra de Deus para a nossa meditação nessa noite. Livro de Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, verso do 9 ao 14. Atos, capítulo 16, do verso 9 ao verso 14. Agradecemos a presença dos nossos visitantes nessa noite. É uma alegria muito grande tê-los conosco nessa noite. Fiquei muito feliz em ver o Júnior aqui conosco, né, Júnior? Quando lembro do Júnior, lembro da nossa infância ali no Caioaba, né? Benção pura, né, Júnior? Muito bom, a época boa que passamos aqui amassando barro nesse Caioaba, nessa Vila Operária. Lembro da grande amizade da minha mãe com a irmã Tereza, a mãe do Júlio, mulheres de Deus que desbravaram esse bairro aqui, pregando o Evangelho, né, ganhando uma alma para Jesus. E hoje, eu creio que estamos aqui na presença de Deus, foi porque nossas mães oraram muito por nós, e hoje o Senhor nos salvou e nos colocou para fazer a sua obra também. Livro de Atos, capítulo 16, a partir do verso 9 a 14, assim diz a boa palavra do Senhor. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neópolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia ao Senhor, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós já te louvamos, exaltamos o teu nome, ó Deus, agora queremos ouvir a tua voz. Fala, Senhor, através da tua palavra, porque precisamos ouvir a tua voz nesta noite. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos ajuda ao que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. O texto que nós acabamos de ler nos informa que Paulo teve uma visão. Paulo teve uma visão que um varão, um homem da Macedônia, lhe rogou para que ele fosse até aquela cidade e ajudasse aquela população. Paulo entende então que o Senhor Jesus estava chamando para auxiliar, para levar a mensagem do Evangelho naquele lugar. Levar a mensagem do Evangelho. Há 36 anos,
o Senhor Jesus Cristo também falou ao coração de alguns servos seus. Falou ao coração do pastor Diocesi, da igreja de Moquetá, e não só falou ao coração do pastor Diocesi, mas também a alguns irmãos que moravam nessa redondeza, da necessidade de termos aqui, neste local, uma agência do Evangelho. Falou ao coração do irmão Ciro Penido, falou ao coração do irmão Rivaldo e tantos outros que deram início a esse trabalho aqui. Falou ao coração do pastor Paulo e sua família da necessidade de haver uma evangelização maior aqui neste local. E essas pessoas então se uniram para trazer para cá uma agência do Evangelho. O texto que nós acabamos de ler, da palavra de Deus, nos fala que Paulo também obedeceu de pronto a visão que Deus lhe deu. E ele então passa a Macedônia. E ali, ele chega àquela cidade, e ao chegar naquela cidade, no sábado, eu creio, pela manhã, ele procura um lugar onde as pessoas se reuniam para oração. E o lugar onde que eles se reuniam para oração era na beira de um rio. Local de oração. E ali, ele se assenta no meio daquelas pessoas. O texto diz que eram algumas mulheres que estavam ali, que oravam. E Paulo então começa a orar e a pregar a palavra, trazer a palavra de salvação, a mensagem do Evangelho. E o texto ele diz, no verso 14, que uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, que servia a Deus, ela prestou bem atenção naquilo que Paulo estava falando. E aqui eu queria pensar com os irmãos. Aquela mulher, ela foi a que se destacou no meio daquelas mulheres. E o texto diz que ela servia o Senhor. E ela ouvia o que Paulo falava. O texto diz que ela ouvia com atenção o que Paulo falava. Eu creio que dentre todas aquelas pessoas que estavam ali, esta mulher tinha uma atenção maior, um interesse maior naquilo que Paulo trazia. Eu creio que ela entendeu que Paulo era um enviado de Deus, um mensageiro de Deus, para trazer algo para o seu coração, algo que ela precisava ouvir naquele dia. Ela sabia que Paulo iria falar ao seu coração. E ela estava atenta, ela não estava distraída, ela estava atenta àquilo que o mensageiro estava falando. Ela queria saber qual era a mensagem, qual era o conteúdo daquilo que Deus tinha para ela naquele dia. E eu digo para os irmãos aqui presentes, isso, meus irmãos, faz toda a diferença quando a gente entra na casa de Deus. Saber, antes mesmo de chegarmos na casa de Deus, antes mesmo de chegarmos aqui, ou na sua igreja para louvar, para adorar a Deus, nós temos que entender e perguntar a Deus: Senhor, o que Tu queres que eu ouça? O que Tu queres que eu faça? Fale ao meu coração. E aquela mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, eu creio que ela foi ali com essa intenção, ouvir o que Deus queria para ela. E ela ouvia com atenção aquela mensagem. Ela estava interessada na palavra de Deus. Daí então, ao se interessar
por ouvir a palavra de Deus, o Senhor, o que o Senhor faz? Está no texto. O Senhor lhe abre o entendimento. O Senhor então abre o seu coração, a sua mente, para que ela estivesse atenta àquilo que Paulo estaria falando através da sua palavra. Meus irmãos, muitas vezes queremos que um vizinho, um parente nosso, ele se converta, que ele receba Jesus como Salvador, não é? Mas a primeira coisa que essa pessoa precisa receber e perceber é ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Ninguém consegue receber Jesus como Salvador se não houver interesse na palavra de Deus. Ela precisa se interessar naquilo que o profeta, que o homem de Deus, que a mulher de Deus está falando, porque se ela não se interessar naquilo ali, ela vai ouvir aquilo ali e vai sair dali e nada vai mudar na sua vida, porque a palavra de Deus nos fala que a fé ela vem pelo quê? Pelo ouvir. A fé ela vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Não adianta, irmãos. A fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aonde que ela vai ouvir a palavra de Deus? Da boca do profeta de Deus, da boca, da minha boca, da boca de vocês que são profetas de Deus. Nós, como servos de Deus, que temos Jesus Cristo como Salvador, nós somos profetas de Deus. Nós temos a palavra de salvação, nós temos que falar. E quando nós falamos, o Espírito Santo nos usa para trazer a essa pessoa o interesse pela sua palavra, o interesse pela salvação. Ao ouvir a palavra, ao se interessar pela palavra, o coração se abre. O pecador reconhece que precisa pedir perdão pelos seus pecados, e ele sente a necessidade do arrependimento, sente a necessidade de receber a Jesus como seu Salvador. Foi o que aconteceu com Lídia. Lídia, então, ao ouvir a palavra e entender a palavra, ela aceita Jesus como seu Salvador. E a partir dali, ela foi batizada e começou a fazer parte da igreja de Jesus. Há 36 anos atrás, os irmãos da Igreja Batista de Moquetá, eles ouviram a voz de Deus, e eles não atravessaram a Macedônia, mas atravessaram a Via Dutra, né? Não atravessaram a Macedônia, mas atravessaram a Via Dutra. E aqui, eles começaram a evangelizar. Eles atravessaram a Via Dutra e se hospedaram, não na casa de Lídia, mas se hospedaram na casa da irmã Naí, como foi falado aqui. E ali começou o trabalho de evangelização. Ali começou então a primeira igreja batista no Jardim da Viga. E hoje, meus irmãos, estamos aqui anunciando, mostrando para a população deste local que só Jesus Cristo salva, que só Jesus Cristo leva o homem para o céu, que Jesus Cristo é a única esperança de salvação. O texto bíblico nos fala que a casa de Lídia, depois daquilo ali, se tornou uma igreja. Depois do que aconteceu ali, a casa de Lídia se tornou a primeira igreja da Macedônia. Como aqui aconteceu,
a casa da irmã Naí, que foi uma congregação, e hoje, e de lá veio para cá, se tornou a primeira igreja batista no Jardim da Viga. O capítulo 40, ele nos fala muito bem disso, nos mostra que após Paulo ser preso, ser humilhado, e quando ele sai da prisão, o primeiro lugar que ele vai é para a casa de Lídia. Por que ele vai para a casa de Lídia? Porque naquela casa a igreja se reuniu. A igreja se reunia na casa de Lídia. Que bênção, irmãos! Que bênção quando o povo de Deus se congrega para adorar. O povo de Deus se une para prestar culto a Deus. Há tantos anos atrás, Lídia abriu suas portas e a igreja se reunia ali para louvar e bendizer o Senhor. E hoje, meus irmãos, estamos aqui. Coisa maravilhosa, irmãos, é estar na casa de Deus, ouvindo louvores como ouvimos até aqui. Como nossa alma, como nosso espírito se enche de alegria, irmãos, no meio do louvor, no meio da adoração, no meio do culto, como disse a irmã, não a nós, mas a Ele, um culto voltado para a adoração a Deus, não ao homem, mas a Deus, dando o nosso melhor da nossa alma para o Senhor. Que continuemos assim, meus irmãos, por mais 36 anos e por aí afora, louvando a Deus, anunciando a salvação e clamando, pedindo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que essa seja a nossa adoração, que possamos continuar fazendo esta obra, levando essa mensagem de evangelho, enquanto estivermos aqui. Hoje é o nosso tempo, irmãos. Hoje é o nosso tempo. Citei aqui a mãe do nosso irmão aqui e a minha, porque quando nós viemos morar aqui, não foi isso? Há 50 anos atrás, essa turma era que evangelizava aqui. Já se foram. Hoje somos nós. Vamos fazer, irmãos, por onde esse evangelho continue a ser pregado aqui neste local, porque um dia também nós vamos partir, mas que os nossos filhos, os nossos netos, não é isso, Gil? Continue essa obra de evangelização. Como é bom, irmãos, ver os nossos filhos, os nossos netos, dando sequência a esse trabalho que foi feito pelos nossos pais. Que possamos ter essa visão de reino de Deus. Que Deus assim a todos nos abençoe.